Vamos aqui a aula sobre dicionários Python. Vamos mergulhar aqui mais profundo sobre Python e aprender mais ferramentas sobre essa linguagem tão incrível. Essa aula vai ter parte um e parte 2, beleza? E aí, Alisson, o que seria, né, esse tal de formulário? Então, imagine aí, né, nessa imaginação, um dicionário realmente assim físico, né? Aonde, por exemplo, você faz algumas anotações, que é bem comum que você siga essa estrutura, né? Então, no dicionário ele vai ter ali uma palavra e em seguida a descrição. Por exemplo, aqui tem aqui a palavra código e em seguida tem a descrição, instruções de um programa para o computador, por exemplo. Então, isso aqui é um dicionário real do dia a dia que a gente conhece. E aí, o Python, ele é bem comum como esse aqui. Então, por exemplo, o dicionário Python segue uma key e um vary. Em português seria uma chave e um valor. Então, aqui eu tenho aqui, por exemplo, três keys, né? Três chaves. Bug, function e loop. E ao lado existe o valor, que seria a descrição. Então, um bug é um erro em um computador que impede que ele seja executado conforme o esperado. Já a função é um pedaço de código que você pode facilmente chamar repetidamente. E assim segue. A estrutura de um dicionário Python segue essa estrutura de chave e valor. Então, aqui é uma representação, digamos assim, certo? E aqui seria o código, né? A gente tem aqui as chaves, aqui vai a palavra, né? A sintaxe da chavezinha, né? E aqui o valor. E segue esse princípio. Por exemplo, aqui seria se a gente fosse trazer para um código, né? Aqui já é um código como é, né, no Python. Então aqui a gente tem aqui as chaves, certo? Entre colchetes aqui, entre aspas, o key, tá? Bug, dois pontos, e aqui segue a descrição. Então, um dicionário Python é bem parecido, a escrita dele é bem parecida com um objeto JavaScript, por exemplo. Se você vem aí do nosso outro curso, o Full Stack Turbo, beleza? Então, um dicionário em Python é equivalente a um objeto JavaScript. E aqui, ó, seria as demais, né? Ó? Então, aqui tem um loop, então aqui já tem três keys, né? E três valores. Então, segue-se assim o nosso exemplo de códigos criados com o Python. Aí vamos lá para a IDE para que a gente possa praticar um pouco mais. Aqui no PyCharm eu criei aqui, ó, o mod 9, né? Criei aqui o main, isso você já sabe criar, certo? Para que a gente possa organizar aqui o nosso código, aula a aula. E aqui eu criei uma variável chamada programa dicionário. E aqui aonde tem um dicionário. É muito importante que você saiba que um objeto, em outras linguagens, aqui no Python é chamado de dicionários. Pergunta por que eu não sei. Aí do criador colocar um outro nome, beleza? Mas segue-se o mesmo princípio. Então, se você ver aqui, ó, a gente chega aqui, ó, começa aqui com os colchetezinhos, né, ó, os colchetezinhos. Aqui tem, entre aspas, a key, e aqui também segue dois pontos depois, e aqui a descrição. E se eu tiver várias, digamos assim, elementos, eu separo por vírgula até a outra. Então aqui eu posso também fazer essa indentação aqui, dar aqui um enter, por exemplo, ó, e fazer, deixar aqui tudo bem mais alinhado, digamos assim. Beleza? Aqui eu posso também deixar assim. Então aqui eu tenho essa
essa escritura. Isso se chama dicionários no Python. Então aqui, por exemplo, se eu quiser adicionar um outro elemento, eu vou botar aqui a vírgula. É muito importante que você siga a instrução à risca, então aqui vírgula. Aí eu começo a chave com aspas, então aqui, por exemplo, ó, loop, seguido de 2 pontos, e aí eu coloco aqui a descrição. Aqui seria ação de fazer algo repetidamente. Então aqui eu acabei de adicionar uma outra coisa. Por exemplo, se eu não colocar aqui, ó, a vírgula, ele vai dar erro, beleza? Então perceba que você não pode faltar com nada. Por exemplo, vírgula aqui, se eu não se esquecer aqui aspas, por exemplo, ó, ele vai também dar erro. Então, eu não posso esquecer nada. A instrução em Python, ela precisa ser bem definida, senão ele começa a reclamar. Portanto, como você viu, ó, ele realmente representa exatamente como tá aqui, tá? É a mesma coisa, beleza? Então, é só você ter aí um cuidado ao escrever para que você não perca e não fale com nenhuma vírgula, com nenhuma aspa, para que não dê errado. Agora, digamos que eu queira imprimir apenas o item. A gente já aprendeu em aulas anteriores, por exemplo, que para que eu fizesse essa pinche, né? Por exemplo, na lista, eu vim aqui, ó, e dizia list, aqui eu dizia o index dessa lista, o index 1, o index 0, mas, por exemplo, como é que eu faço isso? É como, por exemplo, se eu queria pegar aqui apenas o loop e não todo ele. Então, como é que eu faço isso? Em lista é assim, mas é, com o dicionário e isso ele muda, o que você acha? No dicionário eu vou fazer assim, ó, print, né? Que eu vou printar, vou chamar o dicionário aqui, ó, programa, e aqui também entre colchetes, né? Eu vou colocar a palavra entre aspas que eu quero. Então eu vou dizer aqui, ó, loop. Essa é a palavra que eu quero. Então se eu vier aqui agora em executar aqui, ó, executar, veja que eu consegui capturar o loop, né? Eu consegui capturar a descrição do loop, beleza? Se eu errar aqui, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, sem o e tentar executar aqui, ó, veja que vai dar erro. Então, eu preciso escrever de forma exata como ele está, senão o Python vai trazer um erro de execução. Então, preste bem atenção nisso. Mas como você viu, né? Em lista, a gente vai ter aqui, por exemplo, vai ter aqui, ó, o index 1, né? Vai ter aqui, por exemplo, o index 2 e assim por diante. Já aqui, não, né? Aqui a gente vai fazer. E aqui, né, na lista, se você se lembra, eu ia dizer que o index excedeu o limite. Já que não. Já que o erro, ele é diferente, ó. Se você vier aqui e errar, por exemplo, aqui, ó. De novo aqui, só para você fixar isso. Executar aqui, ó. Ele diz que o loop, né, ó, deu um erro aqui, ó. Erro de chave. Ou seja, a chave que você colocou aqui no dicionário está errada. Então, preste bem atenção nisso aqui, ó. Que erro. Que isso quer dizer que é um erro de chave, porque aqui é as chaves, as keys, lembre? Então, é bom que você lembre dos erros para que você possa conseguir corrigir rapidamente um erro que você fizer em Python. Bom, e por essa hora só, eu fico por aqui. Essa é a parte 1 dessa aula e eu te vejo na parte 2. Valeu!